Fala, minha gente. Tudo bom? Vamos aí de mais feedback. E aí, Henrico? Tudo certo, camarada? Ficou aí muito bacana. Tenho algumas coisas para dizer sobre o seu estudo. Ah, principalmente quanto à forma mesmo e à proporção. Que é uma coisa que todo mundo tá meio que perdendo o controle, que é normal no começo, principalmente, porque vocês estão acostumando com o princípio novo, com a técnica nova, é tudo muito novo. É bem natural que até o meio do curso vocês já estão acostumados com o processo e até o fim vocês já estão começando a ter uma confiança, e daí a gente vai testar, inclusive, no desenho pessoal de vocês. Mas a gente vai fazer muito estudo de referência ainda, até tem um processo gradativo para chegar lá. Então, nesse meio tempo, a gente vai acostumando a mexer no Hard Edge Soft Edge, ter esses dois princípios aí com clareza, né? Usar o Hard Edge Soft Edge com consciência. E como eu já venho falando, não tem uma regra, tem alguns princípios que dá para se basear, principalmente que o Hard Edge prende mais a sua atenção. O seu olho fica uns milésimos de segundo a mais na área onde tem o Hard Edge, e o Soft Edge, o olho meio que passa direto por ele. E se vocês pensarem, parar para pensar, faz sentido, porque como o Soft Edge tem uma passagem suave, o olho não tem por que parar ali. E o olho, vocês sabem que ele. Não sei se cheguei a falar disso, mas é uma coisa. O olho, ele se move o tempo todo para ficar tipo escaneando o que está na nossa frente. É imperceptível. Se você ficar olhando no olho de alguém, você não vai. Não é que você vê o olho da pessoa indo para cada lado, assim, como se você estivesse tendo uma convulsão. Mas a cada milésimo de segundo, o olho está lá registrando todas as informações que tem em volta e mandando para o cérebro, e o cérebro cria, como eu já falei, né, antes, o olho ele não capta 100% do que a gente está vendo. Isso é quase assustador se vocês. É difícil de acreditar, na verdade, porque a gente acostuma a confiar muito na nossa visão. Mas tem muitos estudos que faz todo sentido, e já não é de hoje que o pessoal sabe disso, porque já está estudando aí percepção faz um tempo, que tem várias áreas do nosso campo de visão que não está chegando a informação, mas o cérebro completa os pixels que estão faltando. Ilusionista, pessoa que faz truque de carta, ou enganador, esses caras que entorta garfo com a força do pensamento, eles usam o mesmo tipo de truque, que é, se vocês forem, procura aí quem nunca viu nada a respeito, que é interessante, de como é que funcionam como é que eu posso dizer? Existe uma técnica, igual a gente usa uma técnica de pintura. Por que eu estou falando disso? Porque ilusionismo e pintura tem a ver. Porque pintura é uma ilusão. Gente, eu tenho falado isso constantemente no vídeo de análise lá, se vocês assistiram. Se não assistiram, dê uma assistida. Que eu postei agora recentemente, porque eu acho que é interessante vocês terem em mente esses 10 aspectos da pintura que eu realço naquele vídeo. E um deles é a ilusão do espaço. Eu posso falar, aproveitando o camarada Henrico, que já está aqui com o trabalho dele, que eu vou mexer já já. O Hard Edge Soft Edge entra um pouco nisso. Por que geralmente a gente deixa mais Soft Edge no fundo? Que é para dar um desfoco. E o fundo. Né, se você desmembrar a palavra foco e desfoco, né, foco é quando você para prestar atenção, e desfoco é quando você não presta atenção. Então, Hard Edge, Soft Edge, se vocês quiserem pensar como foco e desfoco, de uma certa forma, é um paralelo que faz sentido. Então, o ilusionista,
a gente como ilusionista também, a gente tem que saber o nosso craft, como dizem. O ilusionista tem o dele. E o ofício do ilusionista, assim como o ofício do pintor, é enganar de forma honesta a percepção do observador, vamos dizer assim. Nós estamos entretendo a pessoa com uma ilusão. Igual a ilusão de quem joga um videogame, você emerge, o cérebro consegue dar um salto de abstração e emergir na história do videogame, e você quase sente que você é o personagem ali. Quando você lê, quando eu leio pelo menos, mangá, que eu gosto de ler bastante, quando eu estou lendo, eu estou imerso completamente na história, e eu não lembro que eu estou virando página e lendo balõezinhos. Quando eu lembro de uma história que eu li em quadrinho, reparem assim se isso acontece com vocês. Eu lembro como se fosse uma animação. Eu li agora o final do Slamdunk, que eu nunca tinha lido, que é um quadrinho que eu estava acompanhando de basquete. E eu não jogo basquete e virou acho que o meu quadrinho favorito da minha vida. Foi o que eu mais me diverti, me emocionei. E eu não jogo basquete, não faz parte da minha vida, nada do basquete. É um quadrinho sobre basquete, mas os personagens são muito bons, a história é muito boa, é muito engraçado e emocionante. Engraçado e emocionante é legal, né? É uma mistura bacana. Então, rola a imersão. Quando você está lendo, também o seu cérebro é transportado para aquele universo. E quando a pessoa está olhando a pintura, ela também acredita que tem alguém ali. Né? A gente olha e a gente não só que tem alguém com sentimento. Que é isso que a gente está expressando na pintura. Mas beleza. O que eu queria dizer da ilusão é que se você procurar esses caras que fazem... Tem uma dupla, tem dois... Quer dizer, uma dupla e um cara, são 3 pessoas. Então. Tem o James Randi, que é muito interessante, se vocês procurarem a respeito dele. Ele é um ilusionista das antigas, que tem todo um percurso aí, tanto de ser um mágico, né, de fazer esses truques, como de... Ele ia na TV americana para pegar esses caras picareta que entortava garfo, entortava chave, fazia mexer o negócio sozinho. E ele olhava, e como ele é um cara muito inteligente, que manja muito de ilusão, ele via que os caras estavam enganando o pessoal ali, e ele ele fazia o truque deles. É interessante, é um cara das antigas mesmo. E tem o Penn and Teller, vocês já ouviram falar também, é uma dupla de ilusionistas. Eles têm até um masterclass muito legal. Eu fiz uma assinatura daquele masterclass, sabe, que tem aula do Neil Gaiman, cara, todos os escritores fodas, todos os roteiristas fodas, e tem ainda de um monte de ator, de um monte de coisa, de filosofia, de psicologia, de psiquiatria, de linguística. E tem de ilusionismo, com o Penn and Teller, essa dupla também muito legal. Eles tinham um programa chamado Bullshit, e que eles também ficavam desbancando um monte de teoria falsa, e eles sempre partiam do ponto de vista do que um ilusionista faria, porque como o trabalho, isso que eles falam, o Houdini, né, foi o primeiro nessa tradição. Sabe o Houdini? Já ouviram falar? O cara que no século XIX ficava acorrentado num aquário de água de ponta cabeça, e ele soltava, e ele era super famoso. Ele era um artista também ilusionista. E o que os ilusionistas falam é que eles são tão profissionais e tão bons em enganar as pessoas, que eles conseguem descobrir os truques também de quem engana, porque eles falam que tem o honest liar. Essa é a defesa do Houdini, do Penn and Teller, do James Randi. E que eu digo, é o mentiroso honesto, que é o ilusionista, porque ele tá vendendo para você a oportunidade de ser enganado e se divertir ao ser enganado. Diferente de um cara que fala que faz uma coisa mediúnica e arranca dinheiro de uma galera de um jeito charlatão, né? Pega as pessoas pela fé delas, pela crença delas, e faz um monte de picaretagem. Então,
o James Randi, o Houdini, esses caras, eles sempre tinham essa missão de desbancar Então é interessante, é um universo interessante. E o que você aprende quando você olha a técnica desses caras, eu nunca nem tentei fazer os truques deles. Você tem que treinar muito, tipo, muito. Pra você fazer um truque desse de carta ou coisa assim. Mas o que é legal pra gente da pintura? Pra fazer essa introdução que eu gosto de fazer, sempre falando um pouquinho. Porque eles são especialistas nas nossas falhas de percepção. Eles trabalham em cima da nossa... das falhas da nossa percepção que a gente não sabe que existem. Porque como você não sabe que existe, eles sabem, e a gente está submetido a todos esses buracos de percepção que tem na nossa visão, e a gente está botando fé que a gente está vendo tudo. Então eles têm jeitos de fazer um movimento que chama a sua atenção para um ponto que ele quer, do seu olhar, enquanto ele faz na sua visão periférica, que é a parte que o cérebro não presta, quando não está prestando atenção, ele inventa, você não está vendo de verdade, e ele faz o truque. Por isso que você fala, mano, mas sabe, e é coisa de segundos. Ele dá um estalo, ele faz algum movimento com uma mão e ele faz o truque com a outra, e quando você tem certeza que ele não mexeu a mão, mas ele mexeu, porque ele mexeu numa parte da sua visão que não tá, que tá inventando, tá interpolando aqueles pixels ali. Não sei, não vou também entrar nos detalhes demais, mas por que eu digo isso? Porque eu acho que quando a gente compreende como a percepção funciona, a gente cria uma ilusão mais convincente de luz e sombra, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Como eu disse, nós somos também honest liars, a gente mente de forma honesta para entreter as pessoas, e a gente aproveita esse momento de entretenimento para passar uma ideia, né? Uma expressão, um conceito. Vamos lá, então. Primeiramente, cara, vamos colocar um layer aqui. Vamos achar que o nosso magenta 100%? Ótimo, é isso aí. Ele dá essa mudada, mas eu tô ligado que é isso mesmo. Só vou pôr aqui pra gente... Então tá. Ó. Ah, não, ele mudou mesmo. Beleza. Gozado, né? Porque se eu colocar 0 aqui e 100, tá vendo? Ele vai sair muito. Mas gozado, agora eu não sei porque que mudou tanto. De qualquer maneira, eu posso usar o seu mais escuro aqui, vai dar quase na mesma. Ele só tem um tanto de amarelo, vocês repararam? Mas primeiramente, o fundo aqui é preto. E eu já vou aproveitar para mudar um pouco da forma, porque se você reparar, ó, ele tem uma forma mais cônica na cabeça. E no seu, ele está mais paralelepípedo. Ele não afina tanto lá em cima. E daí eu vou aproveitar o fundo para já acertar a silhueta enquanto eu escureço. Ó, aqui eu vejo nitidamente que é um hard edge, que é um soft edge na blusa. Então eu vou fazer hard edge, que eu tô com o pincel quadrado, mas eu já volto. E ó, repara como aqui o antebraço e a linha do ombro, eles se encontram. Olha no céu, essa distância aqui, ela não existe. Daí acabou criando uma curva no braço dele que não tem. E não é difícil de corrigir, porque na verdade está faltando o antebraço. É só continuar aqui, ó. Você chega lá com as luzes. Daqui a pouco a gente arruma o acabamento. O que importa é tá, ó. E daí aqui com o fundo é mais reto, não tem tanto essa curva. Ó, também. Vocês estão vendo que eu estou fazendo? Eu criei um layer só para a gente poder comparar o que eu estou fazendo com o que estava, para poder ficar claro o avanço do feedback. Mas vocês sabem, vocês já devem ter percebido que dá para fazer isso aqui tranquilamente sem layers. Só no mesmo layer, vai pintando. Pega a ferramenta, ajusta. Basicamente você ajusta o valor tonal, depois você vem com a ferramenta
com mais calma e mais cuidado e corrige as transições. Mas é muito. De novo, a gente vai uma hora ficar mais complexo isso aqui e a gente vai usar layer para separar umas coisas da cena para poder pintar mais confortável, certo? Quando entrar mais cores. Mas enquanto a gente está nesses exercícios iniciais, eu quero que vocês acostumem a trabalhar no mesmo layer, porque quando a gente tiver layers, a gente vai fazer pinturas complexas em cada layer. Vocês vão entender. Mas eu acho importante, eu acho uma habilidade que as pessoas foram perdendo, porque foi ficando meio com medo de fazer sem o layer. Tipo, ai, mas e se eu perder ou não sei o que? Como se fosse perder alguma coisa. Porque a gente. Tipo, desenhar de novo, galera, é o que eu tava falando lá. Não tem que ter medo de desenhar duas vezes a mesma coisa. Antes de, ai, mas e se eu perder? Se perder, o que acontece? Desenha de novo. De novo, não é assim. São estudos. A ideia é essa. É lógico que se eu estou fazendo um trabalho e eu tenho que ficar desenhando de novo uma coisa que eu achei que já estava pronta, e não é um estudo nem algo pessoal, é um trabalho, é um job, vamos dizer assim, eu fico puto, porque eu quero fazer uma vez, entregar e voltar a fazer as coisas que eu. Desenhar as coisas que eu quero. Mas quando é um estudo, que a meta é melhorar minha habilidade, tem que estar disposto a fazer a mesma coisa 3, 4 vezes. Porque às vezes vai fazer mesmo. A mesma coisa se vocês virarem professor. Uma hora. Preparem-se para fazer muitas vezes a mesma coisa. Vocês vão ter que corrigir o trabalho de vários alunos. E daí é onde eu vejo uma das vantagens de dar aula. Porque agora mesmo eu estou pintando e melhorando minha técnica. Opa, pode salvar, muito obrigado, valeu, até mais. Ó, acertei a silhueta. Já não. Ó, olha o braço como já encaixou, tá vendo? Eu acertei a proporção. Daí o que eu falei, os tons estão mais ou menos ali. Tá meio porco? Tá meio porco. Aí, ó, vem com o aerógrafo. É isso que eu falei, quando você acostuma a trabalhar com um layer, você perde essa preguiça de fazer às vezes mais de uma vez. Começa a dar uma sensação de liberdade, porque você vê que não tem o que ficar com medo de nada. Mas de novo, eu pintei e pinto ainda com tinta. E daí você acostuma a fazer tudo num layer, porque só tem um layer. Então, talvez a minha falta de medo, e se for isso, melhor, porque eu vou ajudar vocês a pintar sem medo. A minha falta de medo de usar layer vem do quê? De pintar na tinta. Você já acostuma desde sempre a não ter layer. Daí layer vira um superpoder, na verdade. Bom, vou ajeitar a mãozinha, porque tem umas coisas de estrutura da mão. Daí eu venho subindo, ajustando, porque o topo da cabeça, principalmente os olhos, eles estão muito grandes e separados. Eu acho que eles têm que ser um pouco menores e mais juntos, para parecer que a cabeça dele afina. Mas vamos aqui. Uma coisa que acontece nos dedos, vamos explicar aqui para vocês.
Pega o quadradinho. É que os dedos, gente, contar para vocês. A mão, isso aqui é, o que é a mão? A palma da mão, certo? Os dedos que estão sempre descritos dentro de um arco, em todo momento. E daí tem as falanges, né? Que se você separar aqui, mais ou menos, você tem, beleza? De grosso modo. Como é que é o dedão? Só aprendi com o Roger Cruz, nunca vou esquecer. Roger Cruz também é um cara incrível. Tive o privilégio de fazer aula com ele. O dedão da mão é uma coxinha. Ó. Ou uma coxa de galinha. E o dedinho também. Daí o que acontece na mão? Tem uma bundinha. A mão tem uma bundinha. Que é a junção dessas duas coxinhas. Por que isso eu acho interessante? Porque, primeiramente, a mão deixa de ser aquela coisa dura, com os dedos parecendo os tentáculos saindo de um quadrado. E depois você começa a considerar que o dedão, o polegar, que é um puta dedo importante para a mão, não é esse negocinho que sai para fora aqui. Ele é todo esse conjunto de músculos. Mexam aí, faz isso agora. Vocês estão olhando para a tela, abre a mão esquerda aí, ou a direita, né, porque eu estou com a esquerda, porque eu estou com a tablet na outra mão. E eu estou olhando para minha mão agora. E daí movam o dedão e o dedinho, encosta o dedão no dedinho. Vocês vão ver que vai formar uma bundinha. Aqui, ó. Isso para empunhar uma arma, para encher a mão de água, para fazer uma cuia, para pegar num. Como é que chama? Que é tipo empunhar uma arma, sabe, do helicóptero, aquela alavanca que você usa para controlar o helicóptero. Muitas das serrote para serrar uma madeira. Quase tudo que a gente usa, empunhar uma espada, empunhar qualquer coisa ali, um taco de beisebol, você usa isso aqui para abraçar a parada. Então o dedão ele é tudo isso, né? E o dedão ele é em oposição. Enquanto a unha do dedão está aqui, a unha dos outros está para trás, certo? Ele é um dedo esquisito nesse sentido. E toda vez que você desenhar uma mão, então, as coisas estão sempre em arco. Ó, dedo, 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 dedo. Daí, o dedão, coxinha. E a outra coxinha aqui. Ó, a mão em perspectiva. Daí com as unhas aqui. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque ó, a unha, ela tá aqui, daí ela tá aqui, daí ela tá aqui, daí ela tá aqui. Ela tem que estar dentro desse arco. Olha a mão dele aqui, ó. Então, uma unha tá virada para cá. A outra unha, vou fazer aqui. Uma unha tá virada para cá, a outra unha tá virada para cá e a outra unha tá virada para cá. Elas estão fazendo isso. E o dedão, a coxinha tá aqui, ó. Daí o dedão, a unha tá escondida. A gente tá vendo a digital do cara. Certo? Sempre que vocês tiverem a mão, ó, mexam agora a mão de vocês aí na frente de vocês, abram, fecham, parem no meio da pose, assim, ó, faz uma mão de garra e olhem como sempre as pontas dos dedos estão descrevendo um arco. Sempre você vai vendo, quase não tem como você, mesmo que você dobre, você vê um arco. Lição do dia. Dava também para ficar falando de mãozinha um tempão. Inclusive uma hora preciso pegar de novo para estudar. A mão eu tô sempre pegando de novo para estudar, porque puta que pariu. Então vamos lá, vamos acertar essa estrutura. Por que eu falei isso, Henrico? Porque se você olhar todos os dedos que você fez, a gente vê a unha
e a carne em volta da unha, tá vendo? Ó? Só que aqui a gente não vê, por quê? Porque... Vamos acertar primeiro aqui. Né? Porque aqui o dedo tá girado pra cá, ó. Daí nesse dedo a gente tem um pouquinho de carninha que já dá pra ver ali, porque o dedo tá girando. Então aquela pelinha do lado da unha já é visível. Aqui não é. E aqui, ó, eu vejo a unha do jeito que você pintou mesmo, com pele dos dois lados. Só que aqui também, ó, tem que fazer o dedo avançar um pouco para dentro, tá vendo? Porque eles são cilindros, né? Ó. Vou colocar um anelzão de caveira nele. Certo, daí aqui a mãozinha mesmo. Aqui dá quase vontade de mexer assim. Ó. Mas não dá para sentir agora que o dedo dele tá girando? O dedinho tá virado para a câmera e o indicador tá com a ponta para cima? Silhueta sempre dá para melhorar, né? Essas coisas. Tá. Aqui também tem uma luzinha. Interessante. Aqui, ó. Às vezes, se ajudar vocês se estiver pintando, vocês podem fazer barulho com a boca, assim, ó. Quando estiver entrando na luz. Quando estiver fazendo meio tom. Eu tenho um lance, né? Eu acho que eu já comentei, às vezes, de sentir som. Sentir que cor e som tem alguma relação. Por isso que eu fico com vontade de aprender a fazer uns beats, umas coisas. Tô brincando já, na verdade, mas é muito tosco, então eu nem falando, mas para tentar traduzir uma coisa com a outra. Tá muito na teoria ainda. Prática, precisa de muito prática. Tentar traduzir a cor com um som. E aplicar teoria cromática na música e teoria musical na pintura. Eu fico pensando nessas coisas às vezes. Divertido. Na verdade, tem um cara. Eu não sou muito fã de todas as coisas teóricas dele, mas é interessante e como pintor também foi inegável a contribuição dele, que é o Vassily Kandinsky. Já ouviram falar? Ele é um dos pintores abstratos
muito interessante o trabalho, o discurso que ele trouxe para a pintura, na questão da pintura, a pintura abstrata. E o que convidou ele para ver a pintura abstrata como algo necessário, ou para ele uma hora ficou impossível não pensar na pintura abstrata, foi a relação com a música e com os amigos músicos dele. E ele pensava, pô, se a música, vamos supor, não é exatamente isso que ele quis dizer, tá, gente? Até porque faz tempo pra caramba que eu li os livros dele. Eu li 2 livros dele que falavam disso. O que eu me lembro agora se chama Do Espiritual às Artes. O outro eu não lembro o nome. Mas basicamente ele fazia muitos paralelos entre a música e a pintura, comparando a música como algo que cria impacto, né, no sistema auditivo através dos tímpanos, e a pintura como algo que cria impacto na percepção visual através da retina. Então eu não sei se foi cunhado por ele esse termo, ou se já existia, mas ele trouxe para um uso mais frequente. Eu adoro esse termo. É o êxtase retiniano. Que é o êxtase criado na retina. Porque a retina, eu não sei, não fui atrás para conferir, mas parece que ela contrai, comprime, e relaxa e faz, dependendo do que você expõe à retina. Ou se é uma coisa só metafórica que ele chama, mas o êxtase retiniano é o prazer que a gente tem através da retina de observar uma obra de arte que contenha contraste, harmonia de cores, formas e design, padrões. Isso tudo faz com que a gente tenha um êxtase através da retina. E da audição seria um êxtase através da audição. A música né, você tem uma sensação muito boa. Todo mundo gosta de algum tipo de música. Tem gente que pode odiar alguns e gostar de outros, mas mesmo a música que você odeia, deve ter um monte de gente que adora. E o prazer que a pessoa tem é prazer igual o seu e o meu, né? Por isso que é bobagem falar mal da música que os outros gostam, porque a gente pode não gostar, mas quem gosta, para ele o prazer dele é tão prazeroso quanto o prazer que a gente tem por uma música que a gente acha boa. Eu tento muito lutar contra a ideia de música ruim. Eu só falo assim, beleza, não é a que eu gosto, né? Mas beleza, tô fugindo muito do assunto. O que eu queria dizer é isso. O êxtase retiniano, ele pensou: não precisa de um desenho para você ter o êxtase retiniano. Você consegue ter prazer olhando um pôr do sol, a cor das nuvens, e não necessariamente é algo figurativo, né? Uma pedra, às vezes, são padrões abstratos de luz e sombra um pouco, mas assim. E daí ele pensou, e a música? A gente ouve música com uma letra, cantando alguma coisa, mas a gente também consegue ouvir música instrumental e apreciar muito isso. Ó, aqui inclusive, tá vendo que eu vou dar um soft edge porque você tinha colocado hard edge, cara, e tava chamando muita atenção. Então, Kandinsky foi além e fez as pinturas abstratas. Será que está funcionando a internet? É com N. Vassily Kandinsky. Ó. Essa era a ideia dele de
tanto formas geométricas. Então ele pegava todos os elementos de um desenho, só que daí ao invés de fazer um desenho figurativo, ele compunha com a linha, com a cor, com os planos, com perspectiva, só que tudo era abstrato e tem um padrão rítmico que ele compunha como se estivesse compondo uma música, de uma certa forma. 1923, 100 anos vai fazer daqui a pouco esse tipo de pintura. E se você faz um negócio hoje assim, a galera fala, nossa, que ousado. Não, tô brincando. Às vezes meus pais falariam, nossa, que diferente. Você vê que lembra um pouco grafite, né? Ó, parece letra de grafite isso aqui, ó. Ó. Então assim, e ele fez coisas mais orgânicas também. Ó. Mas a ideia é... Não, aqui ainda é figurativo, né? Porque ele tem fases... Aqui parece uma pessoa. Ó. Não, bom, daí eu não tô... Eu precisaria ler a respeito. Mas eu tenho quase a impressão que tem um crânio aqui, um quadril, ó, uma perna dobrada. A pessoa talvez está segurando alguma coisa. Ah, se marcar ele começou a fazer de observação. Aqui pode ser um cara, ó. Nariz, a boca, não sei. Sabe, duas pessoas numa mesa, com outra passando aqui, ó. De novo, pintura abstrata, galera. Tem muita coisa interessante, principalmente no começo. Porque a galera que ia pro abstrato era uma galera que tinha formação mais tradicional. Então eles tinham de onde abstrair, né? O problema de você começar como pintor abstrato é que você está abstraindo do que para onde? Você já está indo direto no abstrato. O interessante é migrar, eu acho, pelo menos. Nem sou do rolê do abstrato para poder falar, mas eu acho interessante quando eu vejo um artista que migra do figurativo para o abstrato. Mas vamos lá. Voltando aqui. Bom, isso aqui é abstrato, né? Isso que a gente está fazendo, por exemplo, imagina esse fundo, ó, que são tipo umas árvores, alguma coisa assim, mas são padrões mais abstratos. E daí aqui vamos... Aqui então, ó. De novo, não tenham preguiça de refazer. Imagina se eu tivesse preguiça de pintar a mesma coisa várias vezes, se eu ia conseguir dar aula. Não ia. Porque eu pinto várias vezes a mesma coisa para corrigir os trabalhos de vocês. Fazia isso na tinta também. Mas, de novo, para mim é isso que faz com que melhore a minha pintura mais rápido, porque eu tô repassando os fundamentos constantemente. No que eu ensino para vocês eu melhoro a minha compreensão da coisa. Às vezes é um pouco repetitivo, não vou negar, mas eu acho que faz parte. Já dá para sentir melhor? Agora que a treta, né? Porque a gente tá...
Magenta puro. Então, que vai separar o cabelo dele é a luz. Fiat Lux. Tá vendo que eu criei um pouquinho mais claro para fazer o cabelinho dele aqui, ó? Aqui também tem um pouquinho mais claro no fundo. Só para mostrar onde o cabelo dele acaba. Truque! De novo, ilusionismo. Pilantragem. Me engana que eu gosto. Ah, e o Paranormal não é 3D de software, né? Já viram? As coisas do estúdio Laika, né? É um 3D de puppet mesmo, é os bonecão. Da hora. Stop motion. Ó. Design, gente. Silhueta é mais importante que tudo. Daí depois a gente encontra. O olho é fácil de fazer, tá vendo? Eu só fiz o branco do olho, ó. E daí o que ficou de escuro do fundo já vira a base da pupila. E da íris. Frazetta fazia muito isso. Ó. Como o olhinho era mais junto e a cabeça mais espremidinha em cima. Aumenta também a sensação de que a câmera tá de baixo, né? A gente faz um pouquinho. Tá vendo? Agora eu faço um. Dois aqui. A bochechinha dele é mais clara. E daí a pupila mesmo, que é a bolinha mais escura. Vou aumentar um pouco esse olho. E não. Aqui, ó, tem uma leve pálpebrazinha, se vocês repararem. Só um acento. Aqui, ó. E aqui também. É uma sombra projetada quase para cima. A testa dele é bem pequenininha.
O cabelo vem aqui. E aqui também. Mais fino ainda. Então, quando a proporção encaixa, você vê o design rolando. E é mais ou menos isso, cara. Tem também o relógio dele aqui, alguma coisa assim. Tem os dedos aqui, né? O desenho da unha. Talvez um branco mesmo aqui na quina, para realçar. Tá vendo? Parte de cima do livro. Olha como o livro veio para frente. Mas é isso, Henrique. Fazer agora com preto, né? Eu passei a aula nova e a ideia, gente, é que vocês façam pelo menos uma de cada uma das primárias com preto e outra sem o preto, com exceção do amarelo, que não é obrigatório. Pode fazer uma bolinha amarela, um cubo amarelo, porque dói o olho demais fazer só amarelo e branco e é uma desgraça. Daí depois eu vou contar para vocês as histórias aí do amarelo, mas o amarelo tem dessas. Samantha produtiva, hein? Andou os 2 exercícios já junto. Não, eu que atrasei, né? Desculpa. Muito legal, Samantha. Vamos lá. Primeiramente, puta, vai parecer que eu não tô pegando no pé, vai parecer que eu tô pegando no seu queixo, porque eu vou falar do queixo pela 3ª vez. É uma sina agora, ficou, toda hora eu tô falando, mas é que o queixo dele é bem maior. Dele em particular, tem uma razão de ser. Vou falar para vocês aqui. Mas primeiro repara, como... Ó, quer ver, ó? A área do queixo, se você colocar em cima, ela vai até o cabelo dele. Será que o seu vai bater? Porque eu tenho... Se bater... A gente vai descobrir, porque alguma coisa tem aqui. Ó. Porque agora que eu tô medindo, parece que vai dar. Então já tá maior que a cabeça. É que o dele dava aqui, né? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Qual que é o lance? Vou explicar. Talvez na luz e sombra eu corrija, então. Não. Talvez o nariz dele seja menor. Tem algo na proporção que está tirando ele do model. Esse que é o lance. O model do personagem, cartoon, modelado em 3D... Vocês já viram o artbook da Pixar, essas coisas? Eu tenho animações que eu gosto mais do artbook do que da animação em si. Principalmente porque os artbooks são recheados de desenhos fodas, de artistas fodas. A Pixar trabalha só com galera que tem muito talento e experiência e conhecimento. Então, os artbooks são lindos. Os desenhos de concept desses personagens são incríveis. E depois que é modelado, porque tem uma série de coisas que tem que levar em conta quando vai transformar em 3D, poder animar e tudo. Mas quando estava na parte da criação, do início, os caras que... Os e as artistas, né, muitas mulheres trabalham na indústria também, aí, super talentosas, eles pensaram em cada área. Toda a proporção foi minuciosamente planejada. Centenas de... Não esse cara, que esse cara é um personagem secundário. Mas os protagonistas são centenas de desenhos saindo da mão de artistas super fodas para virar um concept. Um personagem, uma hora.
Então imagina quantas vezes eles discutem a pontinha do nariz, a pontinha do queixo, o cantinho do olho, a dobrinha da orelha, tudo isso é discutido. É muito. Por isso que os desenhos ficam tão únicos. Às vezes você olha e fala, nossa, que design foda. E daí a gente vai fazer o nosso e é um genérico, é o bonequinho do Seven Boys. Às vezes eu faço, parece um mascotinho tosco. Quando eu faço meus desenhos, muitas vezes. Então, qual é uma coisa que eu não sei se já repararam, mas é quase que um arquétipo de personagem de animação, quadrinho. O queixo Vou fazer aqui, vai. Hoje eu tô falando de desenho aí, então também. Ó. É bom que daí um dia eu faço uma aula disso. Certo? Vamos supor que isso aqui é o rosto de uma pessoa genérica. Toda vez que você aumenta a cabeça e diminui o queixo, por meio que uma criança. Mas toda vez que a testa aumenta, ó, se a boca tá aqui embaixo, fica sem queixo o personagem. Por exemplo, esse cara, se eu colocar óculos nele ainda, né, vira esse cara. Você acha que ele é um cara que sai na porrada com alguém? Ou ele é um cara que é mais intelectual? Não é só por causa do óculos que ficou com carinha de nerd, mas a testa dá uma sensação de inteligência. E a falta de queixo dá uma sensação de que a pessoa não tem, sei lá, uma valentia ou um ímpeto de agressividade ou de fazer um ato de coragem. Por isso até quando você põe esse design de personagem num ato de coragem e braveza, fica tão divertido. Porque quebra a expectativa do design do personagem com a atitude dele. Porém, qual que é o outro trade que você tem? Porque esse aqui é o normal, certo? É o genérico, não tem nada exagerado. Esse aqui ficou melhor. Vou fazer melhor ainda para provar minha teoria. Será que consigo? Tive essa ideia agora. Pescoço ajuda. Pescoço mais grosso. Ó. Ainda é um cara com cara de nerd ou com esse cabelinho, com óculinho, mas o queixão dele deixa ele mais valente. E quando você faz esse cara, qual que é o lance? No Brave, praticamente todos os personagens masculinos, que esse é da animação Brave, né? Valente, da Mérida, né? Que se passa na Escócia ou Irlanda. Puta, desculpa aí, eu confundo Escócia e Irlanda. Praticamente todos os personagens masculinos adultos são imbecis brutamontes. E daí como é que eles fazem para transformar todo mundo em imbecil? Todo mundo tem testinha, e todo mundo tem olhinho, ou olhão, mas às vezes mesmo assim é juntinho lá, e queixão.
Então, quanto mais queixão, mais valentão. Se tiver um rachadinho de bunda ainda no queixo, pescoção de vulcão, daí vai virando super hero. Cabelinho do super-homem aqui, ó. Certo? Então o queixão, ele dá valentia. A testinha, ela não dá sensação de inteligência. Então ele fica o grandão burrão. Certo? Beleza, vamos lá então. Então eu acho que talvez o que aconteceu aqui, se o queixo não precisa estar maior, isso aqui precisa estar menor. Acho que é isso, viu? Vamos lá então. Eu preciso diminuir, eu acho, aqui tudo isso. Então vou aumentar o cabelo. Para essa parte parecer menor, para o queixo parecer maior. Porque eu acho que você acertou o tamanho do queixo. Mas daí agora, só para o seu professor chato, não é a intenção ser chato, mas assim, eu tenho que pegar nos. Né, pegar vocês no pulo aí para mostrar, para vocês aprenderem. Na verdade, a outra parte ficou grande, realmente. A parte de cima está grande. O olho está muito grande. Então a gente vai ajustar o tamanho disso. O cabelo ficou pequeno. Né, eu vou aumentar o cabelo, assim, o rosto dele vai ficar menor. Daí a gente vai conseguir deixar ele com essa cara. E o nariz dele, ó. Aqui ele ficou uma bolinha meio. Tá vendo? O nariz dele é uma coxinha de frango também. Nossa, hoje eu tô o rei da coxinha. Eu vou ter fome. Engraçado porque a turma aí é bem variado, né? Dos estados diferentes do Brasil. Isso é uma das coisas que eu achei legal da turma digital, online. Mas eu não sei se coxinha é uma coisa popular no Brasil inteiro. Em São Paulo é foda. Talvez aqui. Ó. Tá vendo que vê se eu não tô mentindo. Eu diminuí, o queixo dele não parece maior? Aqui também eu posso aumentar um pouco. E agora a gente vai fazer o olho. Então, se você reparar, inclusive, ó, dá pra ver o branco do olho dele e a íris do olho dele. Ele não tá com o olho de risquinho, ele tá com o olho quase fechado, mas ainda tem uma frestinha aberta. Você tinha reparado? Então vamos lá. Primeiro,
Acertar melhor o design do nariz. É uma aula de desenho, gente, fazer releitura dessas coisas, viu? Não vejam só como a técnica de pintura, não. De novo, são personagens criados por artistas que são o creme do creme aí da nossa geração. Então, tem lições valiosas pra gente aprender. Ó, isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? É uma sombra de oclusão da dobra da testa dele. Lembra que a gente estudou oclusão? Salva a Samantha aí, por favor. Muito obrigado. Meu computador, eu converso com ele, eu agradeço quando ele salva. Quando ele pergunta, você quer salvar? E eu não preciso, eu falo, não, muito obrigado. O dia que eles estiverem automatizado, tudo falando com a gente sozinho, e já vou estar acostumado a conversar. Ó, pedacinho da narina aparece ali. E, de novo, outra coisa que deixa o personagem com cara de burro. Olhinho junto. Olho quanto mais próximo um do outro, menos inteligente. E testa pequena e olhinho junto, você não dá crédito para a inteligência do personagem. O que pode ser bom se você quiser fazer uma quebra de expectativa, porque você já vai fazer um design assim para as pessoas acreditarem que o personagem é meio burro, e daí na história às vezes ele pode não ser burro. Mas funciona quando você quer não quebrar a expectativa também e simplesmente fazer um personagem meio burrão. E vocês podem usar essas características. Ó, agora vamos fazer só de birra. Vou pegar aqui, ó. Ó, só o branquinho do olho mesmo. Não. Sobrancelha dele.
Daí a luz vai aqui e sobe um pouco na bolsinha do olho, né? Esse olhinho tá bem apertado e tem uma segunda bolsa, tem duas bolsas embaixo do olho dele. Bolsa 1 e bolsa 2. Um pouquinho de luz na sobrancelha. Tá. E daí aqui talvez, o Samantha, pudesse rolar isso, quer ver? Ó? Uma sombra aqui. Ó. Tá vendo? Porque aqui é o ápice. Ó, tá vendo que tem uma luz aqui embaixo? Aqui pode até ter uns tons mais claros, mas predomínio. Aqui um brilhinho do metal, risco da faca. Bons topos, viu? Bons topos. Esse topinho que você pôs na bochecha aqui, perfeito. Isso aí. Monocromático. Por aí mesmo. Vamos ver. Ó, então tá vendo? É aquilo que eu falei. O queixo dele é grande. Como você tinha feito o queixo do tamanho certo, o que eu notei é que estava pequena, o rosto estava pequeno. Muito bacana. Então, ficamos aí aguardando os próximos. Vai ficar interessante quando a gente tirar um pouco dessas limitações de monocromático e partir para as próximas, viu, galera? Aproveitem esses exercícios simples para ficar à vontade com o processo, para acostumar aí, porque quando começar a ficar mais difícil, vai escalando a dificuldade meio rápido. E, por último, mas não menos importante, nosso camarada Alan. E aí, Alan, tudo bom, meu querido? O Alan, eu lembro que a gente começou a trocar mais ideia, foi no canal do YouTube, não foi naquela época que no começo da pandemia eu tava postando vídeo todo dia e fazendo premiere de chat ao vivo. E eu lembro que eu comecei a lembrar pelo menos de você lá. Acho que no Instagram você também aparecia, mas lá que a gente. Que eu lembro que daí a gente batia papo mesmo, né? Massa. Feliz de você estar a bordo aí, cara. Ó. Deu um grau aí, hein? Senti que teve uma dedicação nos detalhes. Legal. Pensando aqui. Deixa eu pegar mais uma água lá. Vou deixar para poder molhar as palavras. Estamos de volta. Então vamos lá. Legal, mesmo. Mas também tem algumas coisas, né, do desenho que a gente pode ver e algumas coisas de contraste, cara. No geral,
você fez um trabalho muito cuidadoso, com bastante acabamento, isso é nítido. Porém, eu sei que é complexo também, tá? Você pegou uma referência bem treta. Eu já pintei essa referência no gouache. Então, eu sei que é treta. E sem o preto ainda, você fica sentindo falta, né, da chave baixa para fazer essa capona preta dele de pele de urso e tudo. Mas o que pega mais, cara, primeiro, a mão dele aqui em primeiro plano é maior, tá? Então a mão tem aquela coisa que é aqui, ó, se você pegar, ó, praticamente, ó, um bloco. Então, isso influencia de certa forma, né? E o dedo dele também, né, ó. Ó. Então, influencia, ó. Aqui tá a sombra e aqui tá um meio tom. E ela é maior do que o que você fez. A escala dela é maior. Então, ó, eu diria. Eu diria que é mais desse tamanho. Aqui. Um pouquinho de sombra aqui, né? Tá, e daí o dedão dele mais pra cá, né? Deixa eu ver se aqui ainda acho que aumenta um pouco. Ó, vocês veem que primeiro eu faço uma forma mais grosseira para observar o contraste, né? Uma forma mais sketch. E daí depois a gente esculpe melhor.
Parece que ele tá com aquelas mãos de isopor, não, de espuma, do dedinho da Brahma. Ó. Você tá vendo? Até porque, cara, a mão tá mais na frente, tá mais próxima da câmera. Outra coisa que também muda um pouco a linguagem corporal dele é que o casaco é bem mais reto aqui, ó. E no seu tá uma curva. Opa! Salva o Alan aí, por favor. Ó. Olha como isso mexe na composição, Alan. Olha como ganha uma força na diagonal e o olho vai na cara dele. Ó, diferença. Então isso eram coisas da composição que eu sentia falta. Outra coisa é essa área aqui que você colocou muita luz dentro da sombra. Sabe quando eu falo da luz dentro da luz, da sombra dentro da sombra? É porque quando você quer fazer luz na sombra, dentro da sombra, você não faz a luz dentro da sombra, você faz mais sombra dentro da sombra, e daí ela vai meio que virar, realçar a luz. Então aqui, eu pegaria, ó, e passaria uma camada levinha, talvez duas, não. Agora eu acho que melhorou. Ó. E aqui a quina ficou muito realçada, tá chamando a atenção demais. Então eu pegaria um tom claro e viria aqui e aumentaria o valor tonal. E aqui também vai ficar mais claro. E aqui também. E aqui também. E aqui é menor a distância. Ah, na verdade não, os olhos dele são maior. Ó, tá mó bonitinho o olho que você fez, cara. Mas eu vou arregaçar com ele aqui pra mostrar que dava pra ser maior. Os dois. No digital não dá dó. E quando eu faço isso na pintura das pessoas? Porque imagina que eu falei, os 20 anos que eu dou aula, 19,5 foi dando aula de pintura de tinta. Então, toda vez que eu ia corrigir um trabalho de um aluno, primeiro que o feedback era na sala, né, que eu dava. Não era um vídeo. E eu tinha que pintar por cima com guache. Então eu pegava o olhinho bonitinho que a pessoa fez. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui e na verdade nem tá aqui. O arquivo do Alan tá na casa dele. Essa é a maravilha do digital. Agora na tinta eu pegava o papel de aquarela caro pra caramba que a pessoa comprou. Às vezes não era o papel de aquarela que o aluno estava usando, mas mesmo assim, pega o papel, a tinta. Às vezes o aluno ficou 40 minutos fazendo o olhinho com o pincel fininho. E eu olhava, o olho tava pequeno, fora do lugar, meio duro. Eu catava o pincel grande com a tinta escura e plau por cima do olho, que ele ficou 40 minutos fazendo, e pintava um outro em cima. Eu via a expressão do aluno de se contendo assim, quando eu cobria o que ele tinha acabado de pintar. Ficou a aula inteira pintando, eu ia lá e fazia assim, ó, ploft por cima. Pra vocês terem noção, eu já fiz tanto isso que eu tenho o maior sangue frio pra cobrir a pintura dos outros e pintar por cima ainda, né? Porque depois eu tenho que arrumar.
E nunca falhou. Foda-se chegar lá, mexer e ficar pior. Não. Quando eu comecei a dar aula de pintura, eu já tinha estragado pinturas minhas suficiente para poder mexer no trabalho do aluno sem me preocupar. Que eu falo, uma coisa que vai demorar é porque eu fiz muitas pinturas ruins na vida até começar a acertar algumas. E vocês vão precisar fazer algumas ruins. Aproveita agora o curso que ninguém tá vendo. Por isso que quando vocês falam, não gostei muito, eu falo ótimo, porque assim você já tá tirando as pinturas ruins do caminho. Ó, lembra que eu falei que essa distância estava curta? Eu ia puxar o cabelo pra cá, mas depois eu vi que o olho estava pequeno e eu trouxe a sobrancelha pra cá, ó. Agora a distância está batendo legal. Ó. E daí, a mesma coisa que eu fiz lá. Vou pegar a luz e vou fazer o branco do olho, observando a distância com a sobrancelha. Olha que assustador como sai rápido o olhar do personagem. E eu uso o tom da sombra para já planejar onde vai ser a... Ó, não é bizarro? Vai dizer, Alan, quanto tempo você ficou fazendo o olhinho, dando brilho, dando grau aqui? Mas na verdade a expressão do olhar, ela tá no tamanho, na posição e na forma do branco do olho. Daí a gente vai esculpindo melhor. Pega o branco de novo aqui, aumenta em cima, diminui embaixo. Olha sempre a distância com a sobrancelha. Ó, meio isso. Parece que isso aqui ficou muito grande. Vamos pegar um tom mais escuro. Tem uma pálpebrazinha, então vou pegar um brush bem pequenininho. Também. Tá vendo como depois que eu estabeleci o branco do olho, nada é definitivo, tudo tá precisando de ajuste aqui. Mas depois que eu comecei a achar, vai ficando mais fácil. E o olhar é aquilo, os dois olhos ao mesmo tempo a gente vai trabalhando. Porque é a relação entre os dois que faz o olhar. E não é um olho e depois fazer o outro olho. Aqui parece que tem mais branco.
E tem a luz dentro do olho ainda, né? Aqui, ó. Ó. O olhar não está mais próximo da referência. E agora vamos acertar um pouquinho os topos. Aqui também, ó. Aqui tem uma luzinha que eu gosto de fazer. Essa luzinha aqui embaixo do nariz. Beleza. Ó. Dá pra continuar mexendo, mas eu acho que pelo menos agora ficou bem mais próximo, cara. Ah, ó, aqui dá pra melhorar. Ele tem uma costeleta, ele é meninão. Ó. Aqui também. Mas aqui é mais marcado. Pronto. A expressão não ficou mais próxima. E você viu que não foi difícil, foi um negócio de observar, e a mão também maior, né? Então é isso, Alan. Tá legal o seu estudo, muito bacana. Espero que essa mexida que eu dei ajude a enxergar o que dá para melhorar no próximo. Beleza? Vamos que vamos então. Fico no aguardo dos próximos. Tô acabando aí os feedbacks já. É nóis. Um abraço aí para vocês. Cuidem-se. Em breve tem mais. Falou!